Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a graça, a paz de Deus, nosso Pai, a alegria e a bondade de Jesus, a unção e o sopro do Espírito Santo esteja sobre você, na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, aonde quer que você esteja agora. É o desejo do meu coração para você. Que esta paz do Senhor invada nossas casas, invada a nossa vida neste dia. Eu desejo que este dia seja um dia sobrenatural para nós. Assim como Deus tem uma graça reservada para cada dia, o meu desejo é que este dia nós experimentemos, nós podemos tocar nas graças e nas bênçãos que Deus tem reservada para mim e para você. Então, eu já quero aí pedir para você que está já ligado conosco, que você possa compartilhar essa transmissão, curta, comente, compartilhe, interaja conosco. Por quê? Porque quando você interage, a interação vai dizer para a plataforma o que a gente chama de engajamento, numa linguagem aí de hoje de internet, então vai gerar engajamento dentro da plataforma e a plataforma entende que este conteúdo é relevante e ele passa a entregar para mais pessoas. Então, curta, comente, compartilhe. Se você sabe alguém que anda meio distante, alguém que está precisando aí ressuscitar a vontade de Deus, manda também para essa pessoa. Dá uma cutucada, fala, olha, continua, olha, volta, dá tempo ainda de você correr atrás, porque Deus quer que nós ressuscitemos uma situação por dia. Deus não quer que nem eu nem você ficamos pelo caminho, porque Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, é por isso que eu e você estamos aqui. Se Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, então é por isso que nós aqui estamos. E se nós estamos aqui, nós testemunhamos que nós cremos no dia de amanhã, porque nem a morte pôde deter Jesus Cristo, o nosso Senhor. É uma alegria imensa ter você aqui conosco. Então, vamos começar este nosso dia, já aí trazendo sobre nós a unção, a graça do Espírito Santo através da Santíssima Trindade. Vamos juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Jesus, Deus amado, Deus bendito e Deus santo, ao abrirmos mais este dia, Senhor, de transmissões, nós queremos, Senhor, já consagrar a Ti todo este dia, tudo aquilo que viveremos, tudo aquilo que ouviremos. Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor possa enviar agora sobre nós a graça do Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo, Jesus, que revelará toda a verdade a nós, venha nos revelar o desejo, a verdade da palavra contida neste dia. Nós queremos, Senhor, tomar posse da unção, da porção redobrada de unção para este dia. Nós queremos tomar posse, Senhor, da Tua graça, das Tuas bênçãos, de tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem reservado para cada um de nós neste dia. Nós te pedimos, Senhor, que nada, nem ninguém impeça com que nós toquemos no sobrenatural neste dia. Mas eu peço, Senhor, que o Senhor possa soprar agora o Seu Espírito Santo sobre cada irmão, cada irmã, sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada aparelho, Senhor, onde está conectado agora conosco. Que o Teu Espírito Santo adentre agora, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor é um Deus onipresente, então não há limite de espaço, não há limite de barreira para o Senhor. Então eu te peço, Senhor, aqui da sede da comunidade Filhos de João Batista de Minas Gerais, eu te peço, Senhor, que daqui saia este vento impetuoso, essa graça do Espírito Santo entrando em
em cada casa, em cada cômodo, em cada local de trabalho, aonde há uma pessoa conectada, eu te peço, sopra agora, Jesus, o teu Espírito Santo. O teu Espírito Santo venha nos dar ousadia, o teu Espírito Santo venha nos dar sabedoria, que o teu Espírito Santo venha aguçar o nosso entendimento, dando-nos ouvidos abertos e sensíveis para a verdade, dando-nos um coração fértil para acolher a tua palavra e produzir fruto. E assim, Senhor, nós consagramos todo o nosso ser à ação do Espírito Santo, nós submetemos o nosso querer ao teu querer, e assim, Senhor, nós te pedimos que o teu Espírito Santo desça em profusão sobre cada um de nós. Assim seja. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, e bebe tu mesmo do teu próprio veneno. Assim seja. Amém. Amém? Amém? Vamos lá para mais então o nosso dia. Se você está na sua casa e você pode, pegue aí a sua Bíblia, a sua palavra, pegue também o seu diário espiritual, né? Eu tenho falado em todas as lives, todas as transmissões, da importância de você ter o seu caderno de anotações, seu diário espiritual, onde você vai anotando aquilo que Deus fala para você. Então, se você está com a sua Bíblia e pode pegar, abre ela comigo, por favor, no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo de 38 a 40. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 38, 40. Então, Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 38. Eu vou ler, diz assim: Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se você pode, beija a sua Bíblia em sinal de respeito, em sinal de carinho, a palavra de Deus. Meus irmãos, nesta leitura de hoje, Jesus aqui está dando um ensinamento, como ele tem dado já há vários dias, né? A cada dia nós temos visto Jesus dando um ensinamento diferente. Estes 40 dias a gente poderia chamar de 40 dias catequéticos, onde a cada dia o Senhor vem nos dar uma catequese diferente. E foi isso a missão de nós procurarmos desvendar e entender. Porque Jesus ficou 40 dias após a ressurreição, caminhando no meio dos discípulos até a ascensão. E depois, então, da ascensão, vem Pentecostes. Então ele ficou 40 dias caminhando no meio dos discípulos. E nesses 40 dias, então, ele ficou dando catequese para os discípulos. E são essas catequeses que nós, humildemente, extraímos do coração de Deus e estamos aqui replicando e passando para você que caminha conosco. Então Jesus, no dia de hoje, ele está dizendo o seguinte, que ele não veio para fazer a vontade dele, pessoal. Lógico, eu já disse aqui e volto a dizer, nós sabemos que o Pai está no Filho, Deus Pai está em Deus Filho, Deus Filho está em Deus Pai, um é consubstancial ao outro, e ambos estão no Deus Espírito, e o Deus Espírito está em ambos. Um é consubstância ao outro e não se separa. Mas no caso aqui, Deus Pai tem o papel porque ele é o Criador. Deus Filho Jesus Cristo,
ele é o Redentor, porque ele nos redimiu a partir da sua morte. E o Deus Espírito Santo, então, é o santificador, é aquele que nos santifica. E então Jesus, hoje aqui, na leitura que nós acabamos de ler, do Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 38 e 40, Jesus está dizendo o seguinte: eu não vim para fazer a minha vontade. Eu não vim para fazer aquilo que eu quero, mas para cumprir e para fazer a vontade do Pai. E ele nos revela isso através de dois caminhos. Eu vim para fazer a vontade do Pai, expresso em dois caminhos. O primeiro dele, que eu não perca nenhum daquele que ele me confiou, mas que eu os ressuscite no último dia. Ou seja, a primeira missão de Jesus, ao cumprir a vontade do Pai, é não perder nenhum daqueles que o Pai lhe confiou. E assim, então, ressuscitar no último dia. O que eu chamo aqui, neste dia, de uma santificação terrena. Ou seja, o desejo, a primeira missão de Jesus ao cumprir a vontade do Pai é que eu e você sejamos santos nesta terra, para então ele nos ressuscitar no último dia. Primeira missão de Jesus. Segundo caminho, então, para que Jesus execute a vontade do Pai. Aqui, então, é o que ele vai dizer no final. Esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Então, ou seja, o primeiro caminho pela qual Jesus cumpre a vontade do Pai é nos fazer santos aqui nesta terra. E o segundo caminho pela qual Jesus cumpre a vontade do Pai é que eu e você tenhamos vida eterna, ou seja, é a glória celeste, é a comunhão dos anjos, é o convívio dos eleitos. Esta é a vontade do Pai e Jesus veio para cumprir esta vontade. Primeiro, então, santificação nesta terra, para que nós sejamos ressuscitados no último dia. E depois, então, uma vez ressuscitado no último dia, o segundo plano de Deus para mim e para você, a partir de Jesus Cristo, é que nós tenhamos vida eterna, comunhão, convívio dos eleitos, glória celeste. Ou seja, o desejo de Deus é a nossa santificação mais o céu. O desejo de Deus Pai para mim e para você é que nós sejamos santificados nesta vida, para ganharmos então a salvação celeste, para sermos aprovados no juízo particular e depois sermos aprovados no juízo universal. E então morarmos eternamente com os anjos, com os santos, com querubins, com serafins, e todos os dias estarmos diante do Deus Todo-Poderoso, do seu altar de glória, cantando Santo, 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 onde não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dente, porque a glória celeste é o convívio dos eleitos, e é para isso que Jesus veio. E você precisa então entender: a primeira vontade de Deus Pai a meu respeito e ao seu respeito é que eu e você sejamos santos. Isto mesmo. A vontade de Deus a meu respeito e ao seu respeito é que nós sejamos santos. A versão ou a frase seja santos, ou sede santos, ou faça santos, nós vamos encontrar 27 vezes na Bíblia a expressão sede santo, seja santo. Mais conhecido Levítico 1:34, onde vai dizer, sede santos, como eu sou santo, diz o Senhor. Levítico 1:34. Depois, Pedro, o primeiro Papa da Igreja Católica, na sua carta, capítulo 1, versículo 15, ele vai repetir a mesma frase, dita lá em Levítico, o livro das leis, onde Pedro vai dizer, sede santos, como eu, vosso Pai do céu, sou santo. Ou seja, Levítico vai dizer, sede santos. Pedro, primeiro Papa da Igreja, vai dizer, sede santos. Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, vai dizer, esta é a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação.
Ou seja, o que eu e você precisamos entender, que o chamado universal de todo ser humano, o primeiro chamado de qualquer pessoa, não é ser casado, não é ser missionário, não é ser pregador, não é ser professor, não é ser engenheiro, não é ser ministro da Eucaristia, não é ser catequista. O primeiro chamado de todo cristão é ser santo. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Este é o nosso primeiro chamado, então é a santidade. Você pode bater no seu peito e dizer, eu sou chamado a ser santo. Bata no seu peito na sua casa e diga, eu sou chamado a ser santo. Por quê? Que o primeiro chamado é a santidade. Somente a partir da minha busca pela santidade, a cada dia, lógico, estou muito longe de ser santo. Pelo contrário, é uma luta diária e a busca pela santidade, ela é todo dia. Mas somente a partir do momento que eu passo a buscar esta vida de santidade, é que então eu posso ser um missionário melhor. A partir da minha busca pela santidade, é que eu passo a ser um pregador melhor. Ah, mas então a santidade é só para quem exerce cargo na igreja? Não. A minha busca pela santidade faz de mim um marido melhor, um pai melhor, um irmão de comunidade melhor, um amigo melhor, porque, ou seja, o chamado primário de qualquer pessoa é santidade. Por isso, não tem como nós termos sucesso em nenhuma área da nossa vida se eu e você não buscarmos a santidade. Por quê, Eduardo? Porque a vontade de Deus ao meu respeito, ao seu respeito, é a santidade. E enquanto eu e você não estivermos plenamente no centro da vontade de Deus para mim e para você, nós não seremos felizes e nós não conseguiremos executar nada com perfeição. Entendeu? Claro, como eu disse, quando é que nós vamos ser santos plenamente? Na glória celeste. Então essa busca pela santidade, o desejo pela santidade tem que ser todos os dias. Não tem como aqui não lembrar de Monsenhor Jonas, a Bíblia, dizendo ou santos ou nada, ou santos ou nada, não tem como ser meio termo. E eu diria que os tempos em que nós estamos vivendo, nos nossos dias, a expressão santos ou nada ainda vale, sim, ela é válida. Mas hoje o caminho é ou santos ou santos. Não há outro caminho mais para mim e para você. Diante de tudo que nós estamos vendo no mundo, ou eu e você buscamos a santidade, ou nós buscamos a santidade. Não tem como caminhar do meio do caminho. Não tem como. Então o primeiro chamado, a primeira vontade de Deus a meu respeito, a seu respeito, é a santidade. Bata mais uma vez no seu peito e diga, eu sou chamado a ser santo. Vamos lá? Eu sou chamado a ser santo. Quais são os caminhos, então, da santificação? Primeiro deles, abandonar pecado. E eu quero aqui pegar nesse abandonar pecado, quero trazer um amigo meu para poder fazer parte deste momento. Quem? Santo Agostinho. Santo Agostinho vai nos explicar sobre os caminhos de santificação. E ele diz que o caminho de conversão ou o caminho de santificação, ela vai passar por 3 vias. Quantas vias? 3 vias, segundo Santo Agostinho. A primeira via de santificação, segundo Santo Agostinho, é a conversão dos costumes. E por que eu quero pegar Santo Agostinho? Porque se tem alguém que entendeu de pecado e de santidade, foi Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele era alcoólatra, pai solteiro, ele tem um filho chamado Deodato, teve um filho chamado Deodato. Ele era prostituto, não valia nada, mas ele se converteu, virou padre, virou bispo, virou doutor, santo e doutor da igreja. Então, se tem alguém que entende de pecado, mas também entende de santificação, é Santo Agostinho. E Santo Agostinho está nos ensinando hoje, para mim e para você, que a primeira via do caminho de santificação é a conversão dos costumes. O que é isso? Entrei na igreja hoje.
Então eu escutei que a partir de agora, para que eu possa caminhar na igreja, aquilo que eu fazia até ontem, eu já não posso fazer mais. Porque é proibido? Não, mas porque não convém com a conduta de um cristão. E sabe, minha gente, eu preciso abrir um parênteses aqui. Quando eu abro caixinha de pergunta no meu Instagram, a pergunta que mais aparece é: pode ou não pode fazer isso? Pode ou não pode fazer aquilo? A gente fica o tempo todo querendo que alguém ateste aquilo que você quer fazer. Porque na verdade é isso. Quando a pessoa me manda a pergunta se pode ou não, ou é porque ela já está fazendo, ou é porque ela quer fazer. Então ela precisa de alguém que ateste aquilo para ela. Então a gente tem que parar com essa mania de se pode ou se não pode. Nós precisamos saber, me afasta de Deus? É contra os princípios cristãos? Condiz com a conduta de um cristão? É valoroso? É de bom grado? Se não, para que eu vou fazer? Entende? Então Santo Agostinho, na primeira via de santificação, está dizendo conversão dos costumes, é a mudança dos costumes. Então eu entrei na igreja, então agora eu me converti, aleluia. Então agora eu já não escuto qualquer coisa, já não ouço qualquer coisa, eu não como qualquer coisa, eu não bebo qualquer coisa, eu não visto qualquer coisa. O que é isso? Converti meus costumes. Então, eu mudo o meu comportamento diante das situações. Primeira via de santificação, segundo Santo Agostinho. Segunda via de santificação, segundo Santo Agostinho. Então a primeira, conversão dos costumes. Segunda via de santificação, segundo Santo Agostinho, conversão do caráter. O que é isso? Nós podemos chamar aqui também de produzir virtudes. Por quê? Não bebo, não fumo, não assisto qualquer coisa, não como qualquer coisa, não escuto qualquer tipo de música. Eita glória, eu sou santo. Não. Porque você não bebe, não fuma, não se prostitui, não assiste qualquer coisa, vai qualquer coisa. Mas você é mau caráter, você é pirracento, você é mimizento, você é chiliquento, ninguém pode falar nada com você. Então o que você precisa? Converter o seu caráter. Ou produzir virtudes. É isso. Então no primeiro estágio eu abandonei pecado. Aqui no primeiro estágio eu mudei meu costume. Então eu não peco mais, eu não assisto qualquer coisa, já mudei. Agora o segundo passo eu preciso o quê? Produzir virtudes. Entende? Porque, ou seja, o que é muito mais fácil, humanamente, né? Abandonar pecado ou produzir virtudes? Abandonar pecado é mais fácil. Por quê? Eu não trair a minha esposa faz parte de um princípio moral. Mas é uma conversão de costumes. Agora, eu ser carinhoso, eu ser gentil, eu ser amável, eu dar beijo, eu dar abraço, eu dizer que ama, eu levar café na cama, eu dar buquê de flor para ela, isso é o quê? Produzir virtudes. É uma conversão do meu caráter. Então tem muita gente dentro da igreja que a roupa tá bacana, o terço no braço tá legal, a Bíblia embaixo do braço também tá bacana, mas dentro de casa ninguém pode falar nada com você. Porque você é mimizento, chiliquento, pirracento, você maltrata todo mundo, você bate porta, você não dá colo, você não dá beijo. Então o que está precisando aqui? Caminho de santificação, conversão do caráter, produzir virtudes. E por que eu preciso produzir virtudes? Isso também é bíblico. Quando um demônio sai de uma casa, aleluia, diga aleluia, então eu abandonei pecado, o demônio saiu. Se eu não ocupar esta casa com alguma coisa, este demônio volta e ao encontrar a casa vazia, ele traz mais 7 para morar com ele. Ou seja, vai virar uma colônia de férias de capeta. Então por isso que eu preciso produzir virtudes. Abandonei pecado, glória a Deus. Mas então agora eu preciso colocar algo no lugar. E o que eu preciso colocar no lugar? Segundo Santo Agostinho, eu converto o meu caráter e eu produzo virtudes. Então, segunda via de santificação, segundo Santo Agostinho, é conversão do caráter ou produzir virtudes. Terceira via de santificação, segundo Santo Agostinho, é a conversão do coração. O que é isso?
Mudei meus costumes. Não assisto qualquer coisa, não uso qualquer roupa, não bebo qualquer coisa. Agora eu comecei a produzir virtudes. Eu sou mais gentil, eu sou carinhoso, eu sou paciente, eu sou amoroso, eu sou beijoqueiro. Comecei a produzir virtudes. Agora, na conversão do coração, é aquilo que o Evangelho vai dizer. Se alguém te convidar a dar 100 passos, dê 1000. Se alguém te der um tapa na face direita, ofereça também a esquerda. Se alguém te tomar a túnica, dê também a capa. O que é isso? É uma conversão do coração. Mas agora é isso que acontece? Não é. Tem gente que abandonou o pecado, é muito bom. Tem gente que está produzindo virtudes, está muito bom. Mas a pessoa não pode, no encontro, ela começa a reclamar da fila do banheiro, ela começa a reclamar da fila da comida. Ela chega na frente, ela pega o pedaço maior, a coxa de frango maior que tem lá. Então o que é isso? Está precisando produzir, converter o coração. São as 3 vias de santificação, segundo o Santo Agostinho. Então, abandonar conversão dos costumes, abandonei pecado. Segundo, converti o meu caráter, produzi virtudes. Terceiro, conversão do coração. Então, ou seja, agora eu deixo você entrar na minha frente. Se tem alguém, eu sou gentil. Eu deixo a pessoa sair com a seta no carro na minha frente, fico reclamando, né? Porque tem gente que a gente dá seta, você enfia o braço pra fora, enfia... Daí eu não sei na sua cidade. Mas eu, Eduardo, eu falo que eu atraio todo motorista ruim do universo pra quando eu tô dirigindo. Todo mundo que dirige vem, entra na minha frente. A pessoa não dá seta, a pessoa não anda, o sinal tá aberto, a pessoa para. E aí onde é que eu tenho que exercer? A conversão do coração. Tem a vontade de enfiar a cabeça para fora, de socar a mão na buzina, mas é o que eu falo hoje, o Espírito Santo me controla, porque eu preciso ser melhor. Então eu, Eduardo, tenho esse dom de atrair todos os motoristas ruins para onde eu tô. É assim, se eu sair com o carro na rua agora, parece que existe uma reunião e todos os motoristas ruins falam, vamos andar junto com o Eduardo. E é assim. Então o que é isso? Eu preciso exercer a conversão do coração, para mim não buzinar, para mim não xingar, para mim não falar palavrão, entendeu? Porque eu sou gente, eu sou humano. Mas o que é isso? É exerção de caminho de santificação, entendeu? Abandonei pecado, conversão de costumes, conversão do caráter, conversão do coração. Outra via também de santificação, sair de Santo Agostinho, então as 3 vezes ficou muito claro. Outra via também de santificação, realizar os planos de Deus na terra. Isso mesmo, você não está nesta vida por um acaso. Você não é um erro de papai e de mamãe. Você não nasceu sem querer, sem a vontade de Deus. Por mais que talvez você tenha escutado de papai e de mamãe que não queriam que você viesse. Que você foi um acidente, que aconteceu, que escorregou. Isso pode ter acontecido aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, Deus sonhou com você, Deus pensou em você, Deus projetou um sonho em você, Deus plantou um propósito em você. Então o que eu e você precisamos descobrir nesta vida é para que Deus nos quis. Para que Deus sonhou comigo e com você. Nós não estamos nesta terra apenas de passagem. Não, nós vamos passar, mas enquanto eu passo aqui, eu preciso cumprir o meu legado, eu preciso cumprir o meu propósito, e eu só serei feliz estando no centro da vontade de Deus para a minha vida. Então, ou seja, há outro caminho de santificação é realizar os planos de Deus na terra. Deus tem sonhos para você. Qual é o seu propósito? Propósito é aquilo que você nasceu para ser. Hoje se fala tanto em propósito, mas a gente não sabe o que é. Propósito é aquilo que você nasceu para ser. O que você nasceu para ser? É fácil descobrir? Não, porque não é você que descobre o propósito, mas o propósito vai se autoafirmando na sua vida ao longo do tempo. Mas para isso, o que você tem que fazer? Estar no caminho de santificação. Vai buscando santificação, vai buscando santificação, vai buscando santificação. Ao passo, então, que o propósito se manifestará na sua vida. Tem gente que acha que vai descobrir o propósito abrindo a Bíblia. Ou que o propósito vai aparecer em letras brilhantes, saltitantes, luminosos na sua frente. Não vai. O propósito é aquilo que você nasceu para ser. Precisa descobrir o seu chamado. O que é o seu chamado? Chamado é aquilo que Deus te chama e te capacita para fazer pelos outros. Isso é chamado. Propósito, aquilo que você nasceu para ser.
Chamado, aquilo que Deus te chama, te capacita para fazer pelos outros. Vocação. Vocação é a ferramenta que você usará para desempenhar o seu chamado. Entendeu? Propósito, vamos explicar. O meu propósito de vida, Eduardo Oliveira, é despertar pessoas para uma vida abundante em Deus. Então, meu propósito de vida é ajudar gente. Meu propósito de vida é ajudar pessoas, intelectualmente, emocionalmente, nos seus relacionamentos, profissionalmente, no casamento, financeiramente. Esse é o meu propósito de vida, ajudar pessoas. Entendeu? Meu chamado é aquilo que Deus me chamou e me capacitou para fazer pelos outros. Então, para isso eu fiz faculdade, né? Não sabia, porque tudo é um propósito de Deus, mas lá atrás, fui executivo de empresa durante muitos anos, fiz faculdade de administração, fiz pós-graduação em gestão de pessoas. Entende? Como tudo Deus vai te preparando para você cumprir o seu propósito. É aquilo que Ele vai te capacitando para você cumprir. Vocação. Vocação é a ferramenta que eu vou usar para exercer meu chamado. Minha vocação a ser filho de João Batista. Então a comunidade Filhos de João Batista, além dela fazer parte do meu processo de santificação, é a ferramenta que Deus colocou para mim, para que eu use para exercer o meu chamado e o meu propósito com eficácia. Entendeu? Propósito, chamado, vocação. Então, um caminho de santificação é fazer a vontade de Deus aqui na terra para a sua vida. Dentro disso, a gente precisa entender, não existe destino, esoterismo, carta, vou saber qual é o meu futuro. Não tem, porque aqui existe uma chave que nós vamos entender. Deus nos chama, Deus plantou em nós um propósito, Deus plantou em nós uma vocação, porém, eu e você temos o direito e a liberdade de responder sim ou não. Ele colocou o propósito, Ele colocou um chamado, Ele colocou uma vocação em cada um de nós. Mas eu e você temos o direito de respondermos positivamente ou negativamente. Então esse negócio de destino, fulano está destinado. Não, eu não estava destinado a ser pregador. Eu não estava destinado a ser missionário. Mas conforme Deus foi me capacitando, eu fui dando sim para Ele, né? Como a gente sempre brinca, né? Deus te pede o braço, você dá o braço, daqui a pouco Ele quer outro braço, você dá outro braço, daqui a pouco Ele quer a perna, você dá outra perna, daqui a pouco Ele tomou o corpo inteiro, porque Deus é assim. Então, ao passo que você vai dando sim para Deus, então você vai concluindo aquilo que Deus te predestinou para ser santo. Mas destino não, porque senão nós seríamos fantoches na mão de Deus. Então eu e você temos total liberdade de respondermos positivamente ou negativamente ao nosso chamado e à nossa vocação. Entendido até aqui? E eu acho lindo, porque a gente acha que santidade é algo desconectado da vida humana. Porque a gente tem mania de confundir e achar que santidade é aquelas coisas piedosas, né? Então, as pessoas com a mãozinha assim, que rezam o dia inteiro. Não. A gente precisa entender que santidade, ela passa pelas vias humanas. Isso mesmo. Santa Teresinha dizia que o fato de eu pegar um papel de bala que está no chão com o coração, ou seja, grato, eu vou pegar, vou fazer com bom coração, já está me santificando. Uau, veja bem, eu pegar um papel de bala que está jogado no chão, mesmo que não foi eu que joguei, mas eu vou fazer com bom grado, aquilo já para mim já está me santificando diante de Deus. Santa Dulce dos Pobres, ela foi santa na periferia, cuidando de pobre, jogando bola, andando descalça no meio da rua. Foi santa agora pela igreja, Santa Dulce dos Pobres. São Domingos Sábios, tem uma história linda de São Domingos Sábios. Ele estava jogando bola com os meninos, e aí o campo de futebol ficava perto da paróquia, perto da igreja. O padre saiu, chamou o primeiro menino, né, menino jogando bola. O padre perguntou: se Jesus voltasse agora em meia hora, o que você faria? O menino primeiro respondeu:
correria para a igreja e ficaria em adoração as próximas meia hora. E o padre falou, beleza, pode jogar bola. Chamou o segundo. Se Jesus voltasse em meia hora, o que você faria? Ele falou, correria para casa e pediria perdão para minha mãe porque eu saí brigado com ela. O padre falou, beleza, vai jogar bola, menino. Chamou o terceiro. Mesma pergunta. Se Jesus voltasse em meia hora, o que você faria? O menino falou, eu correria para o confessionário. Falou, beleza, vai jogar bola. Chamou o quarto. Fez a mesma pergunta. Falou, se Jesus voltasse meia hora, o que você faria? O quarto menino respondeu, continuaria jogando bola. Quem que é esse menino? São Domingos Sávio. Por quê? Porque a santidade, ela passa pelas nossas humanidades. Mas nós temos mania de achar que santidade tem a ver com estereótipos. A gente acha que santidade é uma forma. Entende? Aquilo que me santifica não te santifica. Aquilo que, por isso que a via de santidade, ela é algo que eu preciso descobrir na minha vontade, na vontade de Deus para a minha vida. Não é uma forma, não é um padrão. Aquilo que me santifica não vai te santificar. Existem santos da igreja que disseram, se você estiver indo para a Santa Missa e cair um irmão bêbado na sua frente, drogado, andarilho, desvia, porque é o capeta querendo te impedir de chegar na Santa Missa. Madre Teresa de Calcutá disse, se você estiver indo para a Santa Missa e um andarilho, um pobre cair na sua frente, ajuda o pobre e comunga Cristo que está neste pobre. E foi santa pela igreja. Entende? Um disse que desvia, porque o capeta foi santo. Outro disse e comunga também foi santo. Por quê? Porque aquilo que santifica um não santifica o outro. E a gente tem essa mania de achar que santidade é uma forma, é um padrão. A gente confunde santidade com unção. A gente confunde santidade com explosão no microfone. Quantas vezes a gente escuta, nossa, que homem santo. Não, mas por que santo? Santidade tem a ver com conversão de costumes, conversão do caráter, conversão do coração. Não com aquilo que você está vendo de mim aqui pelas câmeras. A santidade é no cotidiano. A santidade, ela passa pelas vias humanas. Não é um estereótipo, não é uma forma, não é um padrão. É algo que eu e Deus vamos desvendando. Porque é o desejo de Deus para mim, para você, ser santo. E por fim, o juízo final, a vida eterna, santificação, entendeu? Vamos agora que é a segunda vontade do Pai para mim e para você, a vida eterna. O juízo final. E aqui nós vamos pegar Ezequiel capítulo 37, versículo 11, onde vai dizer, eu não quero a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Ou seja, a vontade de Deus a meu respeito, ao seu, é que uma vez sendo santo na terra, pai santo, homem santo, mulher santa, jovens santos ou nada, ou santos ou santos, ou santos ou nada, ou santos ou santos, todo dia, nessa busca, eu então chegue à vida eterna, ao convívio dos eleitos. Mas para isso existe também alguns caminhos. Poderia citar vários, mas o primeiro caminho desta via de vida eterna é a perda e o gosto pelo mundo. É perder o gosto pelas coisas deste mundo. E talvez você vai identificar com algumas coisas que eu estou dizendo. Para quem já escutou meu testemunho, sabe da minha história. Eu era executivo de empresa, tinha salário, casa própria, carro zero na garagem. Mas existia um vazio dentro de mim. E o que é isso? É esse gosto pelas coisas do mundo. Onde a gente parece que a gente é um ET. A gente se sente desconectado. Então o churrasco de família não agrada mais. A gente não consegue mais escutar qualquer pregação, ouvir qualquer música, assistir qualquer filme. Porque a gente é chato? Pode ser, mas ou seja, a gente vai perdendo este gosto pelas coisas terrenas, a gente vai se tornando uma pessoa seletiva. Então a gente não consegue escutar mais qualquer pregação, não é mais qualquer música, até música católica, não é mais qualquer uma que a gente não dá mais.
A gente já está ficando velho, né? Tem hora que eu falo para mim no espelho, eu falo, gente, você está ficando velho demais. Eu chego nos encontros para pregar, gente, aquelas animação não dá mais. Havia um homenzinho, não dá, nada contra, tá bom? Nada contra, mas é eu. Porque a gente está ficando seletivo, a gente quer céu, a gente quer glória eterna, a gente quer o convívio dos eleitos. Entende? A gente às vezes vai na Santa Missa, lógico, amo as missas que acontecem nos eventos. Mas a gente às vezes quer aquela missa de 40 minutos, batidinho, porque a gente quer comungar, a gente quer Jesus. A gente não quer música, e canta, e dança, e canta, e música. Não, a gente quer a Santa Missa, a gente quer a Eucaristia. O que é isso? É esse gozo de céu. É a primeira via da vida eterna. E o segundo, que está muito próximo do que eu estou dizendo, que é o desejo por caminhar no sobrenatural. A gente não aguenta mais leitinho, a gente quer alimento grosso, a gente quer alimento sólido. A gente já não arrepia mais. A gente não chora mais. Quando a gente começa na caminhada é natural. A gente chora, a gente arrepia. Qualquer coisa a gente está chorando, a gente arrepia, a gente repousa. Mas o tempo vai passando, essas coisas não é mais tão comum. Porque a gente ficou frio, não. Mas é porque a gente amadureceu. E a gente quer santidade, a gente quer o céu, a gente quer a glória, a gente quer o convívio dos eleitos. É isso que Deus quer de nós, essa vida eterna. E aqui nós vamos entender então, Santa Teresinha, né, que caminhava no sobrenatural, ela pedia sofrimento para Deus. Porque ela dizia, se nós soubéssemos o quanto o sofrimento nos aproxima de Deus, nós pediríamos todo dia, Senhor, manda sofrimento. Mas quem é louco para pedir isso? Misericórdia. Sem pedir já vem de monte, imagina se pede, mas ela pedia. Entende? Como nós estamos longe de viver o sobrenatural. Né? O que dizer de Santa Rita, que pediu a morte dos filhos para que eles não pecassem. Olha que loucura! É loucura aos olhos humanos, mas isso é a santidade. Santidade é isso, aos olhos humanos é loucura. Mas aos olhos de Deus é gozo de céu, é gosto de céu, é santidade. São Francisco se atirava na roseira para não pecar. Gente, é isso. É este viver em Deus. Isto é vida eterna. É isso que Deus quer para nós. Primeiro, santidade nesta terra. Segundo, santidade e vida eterna no convívio dos eleitos. E eu rezo a Deus para que Deus me conceda essa graça. Estou longe, muito longe da santidade que Deus quer para mim. Preciso me converter muito dos costumes, do caráter, do coração. Preciso muito, estou muito longe. Mas eu rogo a Deus nessa busca constante, que Ele me faça santo, mesmo que seja paulada. Porque eu quero um dia ainda adorar diante do trono da glória, junto com o Padre Pio, com Nossa Senhora, com os anjos. Esse é o desejo desse menino que pode parecer bobo, mas é o que eu desejo. Não quero as honras, nem as glórias. De nada adianta se eu não alcançar o céu. Não adianta eu viajar o mundo inteiro, pregar, anunciar, soprar no microfone, todo mundo cair, se eu não alcançar o céu. Para mim, tudo vai ter sido em vão. Eu rogo a Deus que eu e você, um dia, nos encontremos lá no céu, diante da face de Deus. E você vai olhar para mim e vai dizer, eu lembro daquela sua pregação, eu assisti, estava lá. Agora nós estamos aqui junto da glória do céu. Se nós vamos se reconhecer, eu não sei. Não sei. Não tem como eu te dizer. Não sei como é que é o céu. Mas é esse menino bobo que sonha com isso. De que Deus tire o meu ministério se for preciso. Tire os microfones, tire as câmeras de mim. Mas não me tire o céu. Esse é o que eu peço para Ele todo dia. Não quero glória, não quero circunstâncias nem pompas nesta terra. Mas eu quero ser santo. Eu quero chegar no céu e poder adorar Ele, face a face, com os meus anjos de devoção, com os meus anjos da guarda. Adorar, adorar e adorar. Amém? Amém? Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.